Pastor Bruno, Pastora Josi, tudo bem, querido? melhor agora. Tá certo. Deixa eu tentar subir a minha E tela. essa, ve- Hã? e essa versão aí? Que versão? Uai, essa versão da senhora pra mim é nova, ué. A versão elegante? É, muito legal, parabéns. A Bruna Moreira está respondendo aqui da comunidade Connect. Ah, tá certo. Eu confundi você com Pastor outro Bruno, Alexandre, viu? Perdão. Fala, pastor. tá tudo legal com o pastor Zé Ricardo? Graças a Deus, tudo em paz por aqui. E com o negão? Tá bem, Ricardo Lucas tá bem. É, é o Ricardo Lucas. Legal mais branco que esse Mara, Brasil conhece, né? mas ele é precioso demais, né? É certo. Bora lá então? Bora lá. Deixa eu Eu só quero antecipar cumprimentar, aqui, eu quero... pode? Sim, à Maria Lúcia vontade. Araújo, beijo, viu, querido? Da IDPB Betim, está sempre nos acompanhando aí. Vanilda Lopes está aí também, é um prazer em recebê-los. E o pastor Eduardo já passou aqui, não sei se ele está aí ainda, mas ele já entrou nessa live. É o homem da caneta. É o homem. Vamos lá. Vamos lá, eu quero mais uma vez, você viu, pastora? Louvar a Deus pela vida da senhora, não é? E agradecer a senhora por conseguir adequar a sua agenda aí e nos servir. Que Deus derrame graça e que o Senhor prospere o trabalho das mãos da senhora, em nome de Jesus, tá? Amém. Amém. Eu vou orar para a gente começar, pode? Ok. Eterno, te louvamos neste dia. Te louvamos, Pai, porque o Senhor nos adquiriu para pertencermos ao Senhor. O Senhor nos tirou de uma situação que nos condenava e nos deu garantia de vida eterna pelo sacrifício de Cristo. E isso, meu Deus, fez e tem feito todo sentido para nós. Amém. Pai, o Senhor nos levantou para este tempo. E nós queremos, meu Deus, fazer com excelência tudo aquilo que o Senhor tem confiado em nossas mãos. Amém, E essa Jesus. live, meu Deus, ela tem o poder, meu Deus, em Ti, de transformar vidas, de direcionar propósito, de indicar o caminho, e que o Senhor possa usar-nos, então, para a glória e louvor do Teu nome. Que o Amém. Senhor possa ficar à vontade, que o Espírito Santo do Senhor possa estar ministrando aos nossos corações, que famílias sejam reestruturadas, Em que nome de vidas sejam, Jesus. meu Deus, mudadas, transformadas pela influência do Teu Espírito Santo. Em Que nome de haja cura, Jesus. meu Deus. Que não seja que as pessoas não vejam essa live como um entretenimento, mas que elas possam ver como uma oportunidade de mudança de vida. Em nome Em de nome de Jesus. Jesus. Guarda a pastora Josi, o pastor Zé Ricardo, Ricardo Lucas, blinda, proteja, guarda a igreja de PB Sapucaias, os projetos dessa família, Em que nome o de Senhor esteja Jesus. abençoando e guardando. Em nome de Guarda a minha Jesus. casa, guarda a Débora, a Laurinha e o Theo, guarda o Gui e a Camila que nos auxiliam, meu Deus, todas as lives, Sim, proteja-nos Deus. e que seja um tempo maravilhoso. Nós te Em nome de pedimos em Jesus. nome de Jesus. Amém. 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 Maravilha. Antes de começar, Pastora, eu sim. queria dizer que, Camila, o seu trabalho está sendo divulgado, viu? Tem gente me perguntando, sabe, pastor, a respeito dos banners das lives, elogiando o profissionalismo, e eu tenho indicado o nome da Camila, a equipe do pastor Bruno, eles vão entrar em contato, viu? Maravilha. A Beijo Camila é pro um Brian, ó. presentão que Acabou Deus de nos deu. entrar aí. Brian, Deus abençoe. Maravilha, vamos lá então? Vamos. Moçada, então hoje, dia 9 de julho de Isso. 2020, falando sério sobre temperamento. Mas só que a gente Parte fala sério de 3. forma descontraída. Parte 3. Isso é igual Sermão do Monte. Maravilha. Pastora, Sim. tem como dar aquela panorâmica rapidinha aí dos temperamentos e a gente fazer algumas abordagens, inclusive algumas perguntas que já nos foram direcionadas aqui. Você que está nos acompanhando, que quiser fazer alguma pergunta,
pode fazer. Nós temos o Gui aqui nos auxiliando, vai anotar sua pergunta e, se possível, a gente vai responder com o coração muito aberto. Dá uma panorâmica então, pastora Josi, por favor. Pessoal, fala pra gente se o som tá bom, tá? Enquanto isso eu vou fazendo aqui o nosso panorâmica geral. Nós estamos falando sobre temperamento. É importante a gente dizer que temperamento é a parte inata, ela é biológica, a gente já nasce com temperamento. Tudo indica que a gente receba uma parcela do que a gente chama da estrutura física, a estrutura de DNA, mas também a gente recebe uma parcela do que a gente chama de parcela psíquica. Aí a gente entra num campo chamado transgeracionalidade. Nós herdamos isso dos nossos pais, dos nossos avós, do nosso bisavô, tetravô, né? Até 4 gerações a gente herda bem essas coisas. Bom, então o temperamento ele vai ser uma parte da personalidade. A personalidade é a soma do temperamento e do caráter. O caráter tem a ver com a parte de valores, parte de aprendizado, a parte moral, ok? Todo mundo tem uma parcela dos 4 temperamentos, existem 4 grandes grupos que foram separados por Hipócrates, que foi o filósofo considerado o pai da medicina, não é? Lá no Egito Antigo, por volta do ano 400 a.C. Ele fez essa separação, esse agrupamento, 4 grandes grupos, mas todos nós temos uma parcela dos 4. Pelo menos 1 ou 2 características de algum, e a gente tem 1 ou 2 que são predominantes, né, nesses grupos de temperamentos que vão denominar o nosso temperamento. Os nomes deles: colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico, ok? Aí a gente tem pontos fracos e pontos fortes nesses grupos que vão determinar o que a gente conhece como individualidade, né? Como é temperamento, pastor, vem de tempero, não é? Cada um é temperado de uma maneira específica. E aí eu quero frisar aqui uma coisa que eu falei nos nossos outros encontros. Deus nos temperou de acordo com o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Então, cada um já nasceu com as características adequadas para realizar o propósito da sua existência. Acho que aí deu, né? Lindo! Isso foi mais do que lindo. Foi wonderful! Maravilhoso! Tá certo. Quero dar as boas-vindas ao pastor José Ricardo, que está conosco. Sim, pastora Fátima. Meu amigo, pastora Fátima, pastor Wenderson, Denise Ventura e a minha Florzinha, ela também está participando conosco dessa live. Florzinha, um beijão! Carne da minha carne. Pastora Josi. Sim. Eu não sei se é uma impressão, mas a gente pode dizer que os pontos fortes, eles inevitavelmente vão despertar ou vão trazer consigo os pontos fracos de uma forma mais acentuada. Como, por exemplo, uma pessoa zelosa. É muito comum a gente ver uma pessoa muito zelosa sendo impaciente. Sobretudo com quem não é tão zeloso ou com quem é zeloso, mas não de forma equivalente. É isso mesmo ou pode acontecer com um e não com outros? O que a senhora nos diria? Não, na verdade, a gente tem que se lembrar que nós fomos afetados pelo pecado. A afetação do pecado, pastor, ela é maior do que as pessoas têm consciência. Então, quando nós fomos afetados pelo pecado, nosso temperamento foi afetado. Então, o modo como nós nos expressamos, o modo como nós nos comportamos, tudo isso sofre afetação do pecado. É aí que entra o papel do Espírito Santo, não é? O Espírito Santo, ele vem morar no nosso coração. Efésios capítulo 1 diz que assim que a gente aceita Jesus, mesmo antes, né, de ser batizado com o Espírito Santo, como as pessoas acham que é quando o Espírito vem,
Quando a gente aceita Jesus, o Espírito Santo vem morar no nosso coração e ele é um selo, uma marca de Deus em nós. Isso significa que ele, a partir de então, vai comandar, vai controlar o nosso interior. Aí nós vamos aprender a não ser controlados pelo pecado e assim sermos controlados pelo Espírito Santo. Quando o pecado nos controla, o pior de nós vai aparecer. Quando o Espírito Santo nos controla, o melhor de Deus vai aparecer em nós. Então, a gente precisa pensar no seguinte: a gente manifesta pontos fracos do nosso temperamento quando o nosso caráter é mal trabalhado, não é? Lembra que eu falei que o caráter somado ao temperamento são a personalidade. Então, o caráter é a parte moldável, é a parte modelável. O caráter são valores, são princípios, o conceito moral, né, do cidadão. E quando o nosso caráter é mal trabalhado, eu já me converti, mas eu não modifico o meu caráter, eu não me melhoro como indivíduo, isso vai acabar gerando uma expressão ruim do meu temperamento. A outra coisa que a gente tem que saber, que a gente tem que se lembrar, é que falta de amor ao próximo, pastor, falta de empatia faz-nos manifestar o pior de nós. Então, se a gente associar o tratar o nosso caráter, trabalhar o nosso comportamento ao amor ao próximo, nós vamos conseguir manifestar o melhor de nós. Aí eu gosto muito de um texto que está no livro de Ezequiel, capítulo 36, que o Senhor promete que tiraria o coração de pedra do nosso peito e nos daria um coração de carne, não é? Quer dizer que ele vai devolver para nós a humanidade, o humano que ele colocou lá no Éden e que ele podia modelar esse coração. É isso que muitas vezes está faltando em nós. Aí, só para completar, o senhor... Sim, dá uma... porque pode acontecer de alguém nos assistir e ele ter dificuldade para compreender o termo empatia. Ah, sim. Por favor. Sim, empatia, vamos dizer de forma simples, é tolerância, amor ao próximo, é a capacidade mesmo de conviver bem com outra pessoa, sem preconceitos, sem exigências, não é? Manifestação de amor mesmo, no sentido prático da palavra, tá? Aí o senhor falou dos pontos fracos, fortes, né? Que podem se manifestar como fracos. Na verdade, por exemplo, o exemplo que o senhor usou aí, da pessoa zelosa que vai ser impaciente, não é assim que funciona. O modo como vai acontecer, por exemplo, alguém citou, acho que foi a pastora Débora, sobre perfeccionismo. Vai acontecer assim, nunca o foco é o outro. A gente tem que pensar nisso quando fala em temperamento. O foco sou sempre eu, não é o outro. Então, o meu perfeccionismo, eu sou uma pessoa extremamente perfeccionista. O meu perfeccionismo, sou bastante. O meu perfeccionismo, você já sabe, né? Por isso que você está fazendo assim. O meu perfeccionismo, quando ele é exacerbado, ele vai ser um ponto fraco. Porque aí ele se torna uma prisão para mim e naturalmente aprisiona o próximo. Quando o meu perfeccionismo é controlado, me leva à excelência, então é um ponto forte. Entendeu? Então, por exemplo, o zelo. Quando a Cris falando aí, como ela é perfeccionista. Então quem relaciona já sabe, Cris, né? Então, falando de uma pessoa zelosa, a gente muito provavelmente está falando em perfeccionismo. Uma pessoa perfeccionista, ela vai ser extremamente exigente consigo mesma. Só que, do modo como eu me amo, é o modo como eu vou amar o próximo. Então, se eu sou exigente comigo, eu tenho a tendência a oprimir o próximo, sendo muito exigente com ele. Entende? Então, a avaliação de pontos fortes e fracos, a gente tem que pensar nessa variação sempre no sentido privado, pessoal. Eu nunca faço parâmetro a partir de outro, eu sempre faço parâmetro sobre mim mesmo. Eu me avaliando. Então, um ponto forte
pode ser um ponto fraco à medida em que ele é exacerbado e ele se torna uma cadeia para mim e uma cadeia para o próximo. Por exemplo, o sanguíneo, que é o seu temperamento predominante, né, pastor? É verdade. O sanguíneo, ele tende a ser extremamente comunicativo. Ele é extremamente aberto, não preconceituoso, é uma pessoa livre para relacionamentos. Só que quando isso se torna exacerbado, o sanguíneo tem a tendência à lascívia, tem a tendência à sensualidade, à volúpia, porque ele vai ultrapassar o limite moral do bom comportamento. Entende? Gente, não estou acusando o pastor Bruno de volúpia, hein? Não, pelo amor de não. Deus. Toca o bonde. Mas é só para exemplificar, né, que todo desequilíbrio ele vai ser prejudicial. E aí a palavra de Deus pontua isso de forma muito clara. Tudo me é lícito, mas nem tudo vai ser conveniente. Ok? Maravilha, maravilha. A senhora disse aí agora há pouco Sim. que essa análise ela tem que ser feita sempre a partir de mim. E aí, o que a senhora diria? Talvez a gente até vai um pouco para a margem do tema que a gente está propondo, mas só para aproveitar essa deixa, o que a senhora diria dessa ideia das pessoas sempre desejar melhorar e ter como parâmetro o outro? Porque o que é o meu pensamento pessoal? E eu quero aproveitar essa oportunidade até para ouvir uma pessoa com habilidade para falar disso com propriedade. Porque se eu construir a minha vida tendo como parâmetro o outro pode ter uma série de recursos que eu não tenho. E quando eu digo recursos, eu estou falando em todas as suas nuances, entendeu? Sim. Ele pode ter um tanto de condição que eu não tenho. Seria a forma mais correta de nós criarmos condições para análise o meu antes e o meu agora? O que a senhora diria? Ou analisar sempre a partir, criar como parâmetro alguém que está se dando bem, seria a forma mais correta? Bom, aí a gente tem duas coisas. Primeiro, a gente tem que fugir da comparação. Exatamente por causa da individualidade, o ser humano não pode ser comparado. Então, as experiências e o modo como a pessoa interpreta as experiências da vida são coisas muito peculiares. A vida de cada pessoa, e isso, gente, mesmo numa casa, filhos do mesmo pai e mesma mãe, eles têm experiências distintas de vida, né? Então, e o modo como as pessoas absorvem, interpretam os sinais, as emoções, as reações, isso tudo gera seres humanos. Então, a comparação ela vai ser sempre cruel, pastor Bruno. Sempre cruel. Porque ela toca, quando o senhor fala de recursos, né? Ela toca a questões de recursos também emocionais, psicológicos, sociais, comportamentais, características físicas, estrutura do DNA, né, metabolismo. Então, não dá para viver sob comparação. A primeira coisa que a gente precisa falar é isso. Não podemos nos comparar. Agora, a segunda coisa a palavra de Deus diz no livro de Provérbios que o sábio ele aprende porque ele observa. Então, ele não precisa que alguém diga para ele como é que as coisas vão ser. Ele observa e aprende. Lá no Novo Testamento, a palavra de Deus trata isso no livro de Timóteo, também no livro de Tiago, como o homem que é irrepreensível. Livro de Tito, livro de Timóteo. O homem irrepreensível é a pessoa que o Antigo Testamento chama de sábia, aquele que observa e ele se corrige. Pastor Leonardo, beijo, querido. Ele se corrige, ele se disciplina. Então, fugindo do parâmetro da comparação, a gente precisa entrar no parâmetro da maturidade. Uma pessoa que amadurece é uma pessoa que consegue perceber na vida o aprendizado.
ele consegue avaliar a vida a partir do aprendizado comum. Nós estamos inseridos numa sociedade, a sociedade nos ensina. E essa sociedade começa na família, pela família. Então, quando eu estou em família, pastora Débora está pedindo para você mandar um beijo para o pastor. Ela não está bem, não, pastor. A Débora não está bem, não. Passa essa régua aí. Manda um beijo para o pastor. Não, eu não vou fazer isso, não. E não tem como, não. Meu temperamento não permite, eu sou sanguíneo. A Débora está de brincadeira. Não. Beijo, pastor. Isso, pronto. Vamos lá. Resolvido o problema. Então, quando a gente pensa na nossa vida como sociedade, a gente tem que pensar que a nossa primeira sociedade é a família. E aí, nós precisamos aprender com essa família, com os erros e acertos das pessoas. Quando a gente sai da família, a gente vai para o contato com o mundo, escola, trabalho, igreja, a gente precisa aprender com essa sociedade. Então, o parâmetro de comparação, ele precisa ser extinto, mas o parâmetro da sabedoria, da avaliação pela sabedoria precisa ser estabelecido. Alguém que passou pela experiência que eu estou passando, ele tem o que para me ensinar? Então, eu vou aprender com essa pessoa, pastor Eduardo. Estou estragando a live. Eu vou aprender com essa pessoa, com as experiências dela, para eu avançar e não cometer os mesmos erros. Eu não preciso errar do mesmo jeito que alguém já errou naquele campo. É para isso que servem os livros, pastor Bruno. É para isso que servem as lives. É para isso que servem os cultos, não é? Para a gente aprender coisas sem precisar cometer o erro antes. Ok? Maravilha. Ótimo demais. Eu queria entrar aqui numa pergunta que foi feita na primeira live, uma pergunta do irmão Flávio, um irmão aqui da igreja. Ah, sim. E eu quero ler essa pergunta para a gente conseguir ser... Para a gente não, né? Para a senhora conseguir ser feliz aí ao responder. Ele diz o seguinte: certa vez uma mulher me disse que não sabia que seu companheiro, com o qual convivia há mais de 20 anos, praticava atos que a sociedade de boa fé não aceita. Então ele não cita o que é, mas certo é que a sociedade de boa fé não aceita essa prática. Sim. Que tipo de temperamento é esse que impede a pessoa de ver ou perceber algo inaceitável? Pastora Josi, antes da senhora responder, sim, eu estou custando aguentar os ataques do presidente e eu quero resolver esse problema. Pastor Leonardo, um super beijo para o senhor, pastor Leonardo. Ó, um beijão. Agora acabou o problema. Pode continuar a live em nome de Jesus. Vamos lá. Essa pergunta do irmão Flávio eu anotei na primeira live. E ela me deixou assim, bastante intrigada. Eu fiquei pensando durante todo esse tempo, sabe? A gente tem algumas coisas para a gente avaliar. Primeiro, a pessoa diz para ele, não é? Que o marido, que já era companheiro aí há 20 anos, não era uma pessoa lícita, cometia atos ilícitos. A primeira coisa que a gente tem que pensar é de que forma ela descobriu. Porque 20 anos de convivência, provavelmente alguém falou nesse período de 20 anos e ela ignorou. A segunda coisa que a gente tem que pensar é a que ela se refere. Por quê? Porque às vezes ela está estabelecendo um padrão de juízo. Ela acha que a sociedade não admite. Porque tem coisas que eu vou dizer para o senhor assim, pastor Bruno, isso é inaceitável, ninguém concorda com isso. Mas esse ninguém, esse todo mundo é minha família. Entende? Não é a sociedade civil, não é juízo comum, entende? Então, isso é um parâmetro difícil da gente estabelecer, porque a gente não tem todos os detalhes, né?
Aí ele fala a respeito de que temperamento é esse. Eu fiquei pensando no seguinte: o temperamento do cara ou o temperamento da mulher que precisa ser avaliado? Porque existe. Mas ele diz que temperamento é esse que impede a pessoa de ver ou perceber algo inaceitável. Isso. Então, a impressão que a gente tem é que ele está perguntando acerca da mulher. Da mulher. Como que é da mulher? Só que temperamento é esse que faz esse cara ficar 20 anos praticando alguma coisa que é considerada fora do padrão e não perceber? Entende? Isso também tem que ser avaliado. Então, é uma pergunta muito interessante. Agora, vamos lá. Primeira coisa, o caráter que é o comportamento. Então, se uma pessoa está fazendo alguma coisa que é um ato ilícito, o caráter dela é que está comprometido e não o seu temperamento. Primeira coisa. Sim. Segunda coisa, se esse relacionamento é um relacionamento abusivo, então essa esposa, sendo uma vítima de um abusador, um homem violento, seja lá o que mérito for, né, desse relacionamento abusivo, então a tendência é essa pessoa desenvolver uma síndrome, a síndrome daquele que sofre violência doméstica, vamos dizer assim, né? É uma síndrome que paralisa a personalidade. Então, essa pessoa não consegue reagir. É diferente, ela sabe o que está acontecendo, ela ouve pessoas dizendo, ela até vê coisas ilícitas, mas ela não tem força emocional para reagir. Entende? Então, isso é uma coisa, põe de lado. Tem alguém dizendo aí, Maria da Penha nele. Não necessariamente, a gente não sabe qual que é o crime, né? Vamos orar antes. Pastora Fátima. Depende. É lá do norte. Ela é lá do norte, lá no lugar do norte. Aí, pensando no temperamento, fora, vamos sair do contexto de um relacionamento abusivo, tá? Pensando num relacionamento comum e uma pessoa que faz coisas, como ela cita, inaceitáveis, né? Que está fora do padrão do bom sujeito, vamos dizer assim. O temperamento que tende a se omitir diante de situações assim é o temperamento fleumático. O fleumático, ele costuma ser aquele... como é que eu vou dizer? Cordato, é aquele que... Ele é acomodado, é o fleumático. Ele tende a demorar tanto a reagir que parece que ele está sendo conivente. Entendeu? Então, não necessariamente essa pessoa seja uma pessoa que concorda com o outro. Mas, às vezes, ela pensa tanto para tomar uma decisão, ela é tão cautelosa na sua estrutura que ela acaba fazendo uma análise profunda demais, demora tempo demais para reagir. Normalmente é o fleumático. Mas a gente não tem como afirmar diante dessa circunstância, tá? Sim. Maravilha. Eu quero aqui agradecer a presença da pastora Leslie conosco, a minha bispa. Sim, entrou aí a bispa. Entrou aí, gente boníssima. Seja bem-vinda, bispa. E amiga. Maravilha. É amiga da senhora, a senhora sempre fala isso, né? O Flávio também que me enviou a pergunta pra gente, está na área aí. Flavão, Deus te abençoe poderosamente. Ele está aí. Okay. Pastora Jos. Sim. É muito comum, ou pelo menos teria que ser, não é? Comum as pessoas entenderem quem elas são, não é? E quando eu digo quem elas são, eu estou dizendo de conhecer essa estrutura. Sim. O que predomina? E eu penso que essa análise... A primeira pergunta, essa análise, ela pode ser feita eu comigo mesmo?
Eu consigo fazer esse diagnóstico a partir dessa relação de pontos fortes e pontos fracos? Ou para que eu consiga ser mais feliz na análise, vai ser sempre interessante ter um profissional? Me responde primeiro essa pergunta. Uhum. Tá. A autoanálise, ela pode ser feita. Eu comecei assim. Existe muito material, livros, hoje em dia o material na internet, não é? Tem um site, se não me engano, é temperamento.com. Agora eu não vou saber exatamente, mas eu posso depois enviar para quem quiser. Um site especializado em fazer testes. Tem hoje em dia páginas aí de psicanálise, de psicologia, que você consegue esse material para poder estudar a respeito do temperamento, dos temperamentos, né? E avaliar bem a si mesmo a partir desse conhecimento comum, tá? Agora, em termos de modificação, dependendo da estrutura, né? Se não envolve trauma, se não envolve um grande sofrimento psíquico, a gente, com o próprio conhecimento, consegue ir modelando e com a ajuda do Espírito Santo, consegue ir remodelando o nosso caráter, o nosso comportamento. E aí dá uma ajudada no temperamento. Agora, quando a gente está lidando com transtornos emocionais e psicológicos, a gente precisa do acompanhamento de um profissional. Maravilha. E aí, sendo possível, eu gostaria que a senhora pontuasse para a gente as áreas de atuação como profissional. Uhum. Olha, por exemplo, a senhora falou aí a questão do sanguíneo ter uma tendência para comunicar mais. Isso. Então, certamente tem alguma área como profissional que ele vai encaixar melhor. Sim. Não é? E também, porque eu acredito que nós temos um público aqui que talvez ainda não confessou Jesus como Salvador da sua vida, o que a gente recebe com maior amor e carinho essas irmãos, essas pessoas. Então, essa indicação na área profissional pode alcançar essa galera aí. Uhum. E também que a senhora direcionasse a atuação a partir do temperamento no reino de Deus. Sim. Que pode ser também que eu, com o meu temperamento, eu vou conseguir ser mais feliz atuando em determinado departamento da igreja e ser mais relevante nessa minha atuação. Sim, vamos lá. Então vamos. Eu vou separar pelos temperamentos, tá bom? Vou falar algumas qualidades, né? Alguns pontos fortes, alguns pontos fracos e pontuar o que você me pede aí da área profissional e da área da logística da igreja, ok? Então, olha lá, o sanguíneo. O sanguíneo tem como ponto forte que ele é comunicativo, ele é influente, ele é simpático e ele é não preconceituoso. Todas esses pontos fortes, eles funcionam bem como uma qualidade ou qualidades específicas dos bons oradores. Então, tudo no campo profissional que envolve palestra, apresentação de produto, interpretação, vai bem para o sanguíneo. Certo? E aí, a gente está falando de um campo muito extenso, né? Tudo que envolve a comunicação, seja de grandes coisas como Silvio Santos, que é um grande comunicador, talvez o maior do Brasil, como coisas simples como vender chup-chup, entende? Então, tudo que comunica vai bem para o sanguíneo. E aí, dentro da igreja, a área que a gente tem de maior expressão para a comunicação vai ser o evangelismo. O sanguíneo, até por não ser preconceituoso, ele vai muito bem no campo evangelístico, ok? Mas tudo que envolve oratória, então a pregação da palavra e o compartilhar do evangelho, né, cabe bem para o sanguíneo. Só que o sanguíneo, ele é impulsivo. Então, ele tem que ser freado em alguns momentos, porque senão, meu amigo, ele está construindo uma grande obra e de repente ele larga para lá e dá pau. Não tem jeito. Dá bug. Vamos lá. O sanguíneo, ele é indisciplinado por natureza. Natureza. Oh, meu Deus. Então,
se é uma tarefa, né, na empresa ou na igreja que exige muito dele em termos de organização, em termos de concentração, o sanguíneo não vai funcionar bem. Porque o sanguíneo é agitado por natureza e é indisciplinado. Então, ele é aquele que, quando ele chegar no ambiente, todo mundo sabe que ele chegou. Mas ele não vai ficar muito tempo ali sentado. Entendeu? Ele tem que arrumar alguma coisa para fazer. Então, ele levanta, ele cutuca alguém e tal. E aí, ele não vai funcionar bem em alguns ramos empresariais. A galera tá se divertindo. Mas eles estão me atacando. É isso que está acontecendo. Ai, ai. Vamos lá. Então, o sanguíneo, tudo que envolve oratória, ele vai bem. Especialmente as grandes companhias, né, que precisam de vendedores, de palestrantes, o sanguíneo normalmente vai funcionar bem nessa área, tá? Quer fazer uma faculdade? Presta vestibular para jornalismo, por exemplo, entendeu? É uma área, marketing, uma área maravilhosa para o sanguíneo, tá? O colérico. O colérico, ele é o meu temperamento predominante. O colérico, ele tem como ponto forte que ele é enérgico. Então, ele vai ser muito firme nas questões e nas decisões. Tem um cérebro muito perspicaz, ele entende com sagacidade as coisas, não é? Ele é disciplinado. Então, você pode pôr um projeto na mão de um colérico que o projeto vai sair. Normalmente, o colérico, ele vai ser o líder na sua área de trabalho. Você quer trabalhar com uma equipe forte, você precisa de um colérico liderando essa equipe. O colérico, ele sabe exatamente qual é o resultado que ele quer ter. E ele vai manter a equipe num ritmo, entende? Num padrão de produtividade. A palavra dele é a produtividade. Né? E por causa disso, no campo espiritual, na igreja, né? Não seria espiritual, mas na estrutura eclesiástica, o colérico tende a ser o apóstolo. E esse é o temperamento do apóstolo Paulo, por exemplo, né? Porque ele vai estabelecer metas de conquista e ele conhece com sagacidade todo o campo da igreja. O colérico sabe liderar qualquer área da igreja. Então, ele estabelece bem qualquer departamento ou qualquer igreja que se precisar colocar, certo? Agora, o colérico... Uma perguntinha. Sim. A Débora está perguntando acerca se a timidez ela tem alguma relação com o sanguíneo. Não. O sanguíneo não tem nada de tímido, é o oposto. O sanguíneo é o aparecido, é os holofotes. Oh, meu Deus. Então, continua lá no que a senhora é, por favor. Okay. O problema do colérico é que o colérico, ele é mais razão do que coração. Então, ele tem um projeto, ele tem a tendência a atropelar todo mundo para ter o resultado. Ele, exatamente porque ele é mais razão do que coração, ele vai ter dificuldade para se concentrar, para ler a Bíblia e orar. Diferente do que as pessoas imaginam, né? O colérico tem dificuldade de se concentrar para ler a Bíblia e orar. Porque essas duas funções têm a ver com aquilo que não é natural. Não tem a ver com uma produção física, né? Mas é espiritual. Então, o colérico tem dificuldade da espiritualidade, entende? E o colérico tende a ser agressivo, iracundo. Ele é conectado à ira e à tirania. Então, esse é o temperamento, pastor Bruno, dos grandes homens malignos da sociedade. Hitler, por exemplo, era colérico. Então, a gente tem liderança por natureza, mas a gente tem uma tendência a fazer qualquer coisa para que essa liderança se estabeleça. Entende? Por isso que essa pessoa precisa da ajuda do Espírito Santo. Então, o colérico vai ser... Responde o Flávio. O Flávio está perguntando aí, só para não passar e a gente esquecer, sim, da possibilidade de dois temperamentos em uma única, em uma pessoa. A senhora até falou disso, mas tem como pontuar de novo? Toda pessoa tem um pouco dos quatro,
Mas a gente tem um ou dois que sejam predominantes. Normalmente tem um mais forte. Agora, no meu caso, por exemplo, eu tenho sanguíneo e colérico empatados. Então, mas todo ser humano tem um pouco dos quatro, tá? Aí as pessoas podem ir ouvindo e se achando parecido com uma coisa com outra, né? É verdade. Vamos lá. Então, o colérico, ele vai ser o produtor, vai ser o construtor, vai ser o líder de uma equipe. Você quer uma equipe de peão trabalhando assim, igual trator maluco, você tem que colocar um colérico nessa equipe para liderar. Eles vão produzir mesmo. Agora, na igreja, a tendência dele é apostólica. Ele vai sempre começar os projetos e os projetos vão ser finalizados. Vamos lá, que nosso tempo está acabando. 43 já. O melancólico. É um absurdo. O melancólico, ele é o habilidoso, ele é o analítico, ele é o bom diagnosticador dos problemas. Esse é um ponto fortíssimo do melancólico. Ele diagnostica bem os problemas. Ele é atencioso e ele é sensível. Então, ele percebe melhor as pessoas. Essas características aí eu tenho, viu, gente, do melancólico. Ele percebe bem as pessoas. Então, o melancólico, ele tende a ser músico. E tanto dentro quanto fora da igreja, tudo que envolve a área artística, né, tem a ver com o melancólico. E exatamente aí que moram os nossos problemas no Ministério de Louvor. Deixa eu fazer uma perguntinha. Sim. Essa habilidade de fazer leitura, que a senhora disse aí, essa condição de fazer leitura acerca do outro, essa sensibilidade, isso pode ser adquirido? Sim, mas não com grande eficácia. Não tanto quanto o melancólico. Porque o melancólico, faz, né? isso flui naturalmente. Os outros vão ter que treinar, entendeu? Sim, então, okay. Olha para você ver como é que o ser humano é contraditório, né? Eu sou colérica, predominantemente colérica e sanguínea, mas esse aspecto do melancólico eu tenho. De conseguir fazer a leitura. É incrível, né? A NASA tem que te estudar, pastora. Não tem jeito, não. Bom, o melancólico, então, ele tende à área artística, exatamente por causa dessa sensibilidade que ele tem. E o nosso problema com o Ministério de Louvor na igreja mora exatamente aí. Por quê? Porque quando essa sensibilidade ela está exacerbada, você não consegue resolver. O melancólico vai ser feridento, vai se magoar à toa, ele tende a ser egoísta, ele tende a ser pessimista. E aí a gente não consegue trabalhar com o Ministério de Louvor, entende? E dentro dos 5 ministérios, eles vão ser especialmente profetas. Então, você imagina um melancólico profeta, é Jeremias, né? É assim, baldes de rio chorando, e na hora que Deus dá uma palavra, ele chora 3 dias. Então, é uma coisa assim, muito intensa. É verdade. Fala, Jeová, né? Aí, como pontos fracos, eu já falei aqui, né, da supersensibilidade, do pessimismo, só que tem uma coisa ótima, que eu acho ótima. O melancólico, ele é vingativo. Assim como ele faz bem a leitura das pessoas, ele sabe onde que a espada vai entrar. Então, ele planeja aquela frase que a vingança é um prato que se come frio, ela é uma frase de melancólico. Entendi. Olha lá. Então, em último lugar, a gente tem o fleumático. O fleumático, ele é o calmo, o que o sanguíneo tem de agitado. E que o colérico tem de iracundo, o fleumático tem de calmo. Então, ele é tranquilo mesmo, tranquilo. E o fleumático, ele é prático. Ele é aquele que desenvolve as coisas com praticidade. Ele organiza um ambiente com facilidade. Esse é o fleumático. Só que ele é também o diplomata. É a pessoa das boas relações.
Então, o fleumático numa empresa, na área profissional, por exemplo, ele vai funcionar excelentemente como diplomata, como secretário, como recepcionista, vai funcionar muito bem na área da administração por causa dessa capacidade, né, organizar com tranquilidade as coisas, ele tem um objetivo na produção e ele vai conseguir com praticidade realizar isso. Então, no campo administrativo não tem ninguém melhor do que o fleumático. E no campo dos relacionamentos também não. Para ser um bom secretário, a gente vai precisar de um fleumático. Aí na igreja, ele vai funcionar muito bem em tudo que tem a ver com relações exteriores. Então, para ser um pastor, o fleumático funciona muito bem. Para ser um diácono, o diácono é as boas relações da igreja, né? Vai funcionar muito bem. O fleumático, ele funciona muito bem naquilo que é técnico, tudo que é treinamento na igreja, no campo aí do mestre, o fleumático vai funcionar. E só que, como ponto fraco, exatamente porque ele é a pessoa da produtividade calma, ele tende a ser indeciso e calculista. Então, ele é uma pessoa que tende à frieza emocional. Essa é uma característica muito comum dos administradores, né? Uma pessoa que trabalha numa empresa, por exemplo, e vai organizar qualquer que seja a parte administrativa, ela tende a ser muito fria. É por isso que no hospital você não é Bruno, você é o número 6944. É o paciente 6944, entendeu? Isso é coisa de gente fleumática. Quando o fleumático ele entra no nível exacerbado da organização, ele tende a ser calculista e indeciso. E aí ele vai levar um tempão para poder organizar as coisas, só que ele vai ser muito metódico, então ele coloca as coisas de um jeito que quando alguém mexer, ele sabe que mexeu. Aí sou eu de novo. Se mexer, eu sei que mexeu, entende? E aí a gente tem que ponderar, senão acaba sendo uma pessoa muito difícil de lidar. É isso aí, pastor. Pastora Jô, Sim. é o seguinte, a senhora vai ter que arrumar um jeito de ter um horário disponível, porque tem mais ou menos umas 30 pessoas querendo saber um horário e um dia que a senhora pode atendê-las para resolver alguns problemas. Então, essa live foi um grande marketing do trabalho que a senhora desenvolve como psicanalista, viu? E aí a gente descobre que tá todo mundo precisando de ajuda, tá todo mundo perdido sem saber o que nessa época de pandemia, viu, pastor? Principalmente, não é? Então, gente, vocês que estão nos acompanhando, a pastora Josi, ela faz um trabalho de gabinete poderoso, poderoso. Ela pode sim ser um instrumento de Deus na sua vida, mas ela também atua como profissional. Ela tem ajudado muitas pessoas, tem ajudado muitas famílias, tem ajudado muitos casais. E a gente faz tudo de uma forma bem descontraída, apesar do quadro ter o nome de Falando Sério, mas é porque a gente é confrontado o tempo todo. Enquanto ela vai falando, apesar de eu estar aqui conduzindo o diálogo, eu sou confrontado. Deus trabalha, Deus fala, Deus trata. Então, não vamos deixar isso ficar no campo da descontração, mas vamos pensar o quanto a gente pode melhorar para ser um funcionário melhor, não é? Para ser, quem sabe, um encarregado melhor, um patrão melhor. Sim. Para ser um cristão melhor. Como que eu posso servir melhor no reino de Deus? Vamos pensar nisso, a gente precisa melhorar. A gente precisa. Eu não estou aqui atacando ninguém, eu estou me incluindo no discurso. Nós precisamos melhorar. Imagina, nós melhorados, servindo a um Deus tão poderoso quanto o Deus que servimos, o quanto essa geração pode ser alcançada por nós. Quantas pessoas que estão ao nosso entorno pode ter o interesse pelo Deus que nós professamos servir. Então, pastora Josi, a senhora, mais uma vez, foi assim, fantástica, foi brilhante, foi assim, uma ferramenta poderosa em Deus. É claro, né?
que tem a unção, tem a graça, mas tem também a questão do preparo, da condição técnica para fazer essas abordagens tão maravilhosas conosco. E eu quero aqui dar uma amarrada na senhora nesse quadro, falando sério. Nós voltaremos outras vezes, não é? Sim. A Camila vai fazer esse contato, vai combinar nos bastidores. Então nós temos assim um grupo de pessoas especiais demais que tem nos abençoado nessas lives. Eu quero agradecer o pastor presidente, que sempre nos acompanha. Quero agradecer a pastora Leslie, que também é uma membro da junta estadual. Quero agradecer o pastor Zé Ricardo, que é o nosso supervisor aí na terceira região. Sim. Então nós temos quase a junta toda representada aqui, nos assistindo, o que valoriza demais esse trabalho. Quero agradecer vocês que nos acompanharam, que começou desde quando a pastora Josi chamou aí no Instagram. Você está com a gente, você que chegou no meio da live. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua família. Eu quero agradecer o pastor Leonardo e a pastora Fátima, são os pastores e presidentes dessa igreja, e que confia, não é? Um beijo, pastor Leonardo, que nos dá liberdade de fazer esse quadro usando, né, o perfil da IDPB Aeronautas. Pastor Leonardo e pastora Fátima, obrigado pela confiança. Sim. E eu quero aqui falar dos nossos cultos. Os nossos cultos acontecem agora, o próximo culto no domingo, às 9 horas da manhã, na congregação no Santos Dumont, e também na sede do Aeronautas, e também às 19 horas. Inclusive, o nosso culto das 19 horas é transmitido pelo Instagram. Você que quiser nos acompanhar, nos sentiremos honrados e prestigiados com a sua presença. A senhora quer falar dos seus cultos? Quer fazer alguma consideração, pastora? Sim. Tem algumas pessoas falando um monte de coisas aí, gente, me chama no direct, a gente conversa, tá? Eu atendo você pelo direct. Quero agradecer, né, ao pastor Zé Ricardo. A minha agenda é sempre submissa à agenda dele, e isso para mim é um prazer. Quero agradecer ao pastor Eduardo, não é, que está aqui nos acompanhando. Meu ministério, o Ministério do Pastor Zé Ricardo, existem para servir o Ministério do Senhor, viu, pastor? Quero agradecer o pastor Bruno, pastora Fátima, pastor Leonardo, da Igreja do Aeronautas, que eu amo, assim, de coração. Quero agradecer vocês pela confiança. Agradecer a Igreja do Sapucaias, que está aí conosco, né, nessa live. Os outros irmãos da Igreja de Betim, a Igreja aqui do Eldorado, Comunidade Connect. É muito bom ter vocês aqui, tá bem? Quero lembrar que a IDPB Sapucaias está transmitindo todos os seus cultos pelo Instagram, @IDPB_Sapucaias, e também pelo @Pastora Josi. Então já tem um monte de cultos gravados, você pode assistir lá, tá? Quarta-feira, das 19h30 às 20h30, domingo das 19 às 20 horas, segunda-feira, das 20 às 21. Nós estamos aqui para servir vocês. Muito obrigada pela oportunidade, viu? O pastor José Ricardo disse que amanhã a senhora está celebrando mais um aninho, é isso? Isso. Poxa vida, que maravilha. Eu não vou felicitar a senhora agora, porque se eu fizer agora é como se amanhã eu não precisasse fazer. Não tem problema. Mas amanhã eu quero preparar um texto bem bonito e vou encaminhar para a senhora aí, tá bom? Tá bom, querido. Obrigada. Maravilha. Débora. É o seguinte... Aí ficou fácil, né? Aí ficou fácil, aí até eu que sou mais bobo, né? Pastora Jô, você ora por nós? Ora, vamos lá. Por favor. Pai poderoso, nós te bendizemos, Deus. A nossa vida é tua e tudo que nós fazemos é porque o Senhor nos dá oportunidade. Te agradecemos por tudo que foi dito aqui e por tudo aquilo que não foi dito, mas que o Senhor nos faz compreender. Que o teu Espírito possa usar todo esse material para produzir vida em nós e vida em abundância. Em nome de Jesus Cristo, nos ajuda a nos curar em ti, Senhor, e a sermos seres humanos conforme a imagem do Filho de Jesus Cristo. Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Foi um prazer, viu? Deus abençoe a vida da senhora poderosamente. Obrigada, pastor. Tchau, gente. Grande abraço. Beijo. Tchau, tchau.